Fala, eu sou o Felipe e hoje eu tô aqui para trazer todas as emoções, né, e comentar tudo que aconteceu, tudo que quem ama o futebol e acompanhou essa última rodada sentiu ao ver a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estava lá com várias telas, vendo todas as emoções do futebol brasileiro nessa última rodada. Algumas coisas já estavam definidas, mas muita coisa foi definida hoje, né? Esse vídeo está sendo gravado no domingo e estou aqui para comentar. Are you ready for the show? You got a new YouTube channel, you gotta know. Ficando por lá, we're kicking it on the field. Talking football, making hearts go wild. Ficando a bola. Yeah, we're kicking it, taking control. Ficando a bola. Someone join it, gotta let the good times roll. É inevitável começar falando sobre o campeão. O Botafogo cravou o título poucos dias após o título da Libertadores. Já está garantido o seu segundo título. Já na semana que vem estará na disputa pelo Mundial, né, intercontinental, que seja. Então o Botafogo está no céu. O jogo do Botafogo até surpreendeu. Acho que quem estava esperando antes da rodada estava vendo um Botafogo bem seguro, ganhando do São Paulo, que não tinha nenhum interesse, teoricamente, em ganhar esse jogo, porque o Palmeiras poderia igualar um feito histórico do São Paulo, né, que seria tricampeonato brasileiro, e eles foram com o time reserva, inclusive, mas jogaram, né, aparentou pelo menos terem jogado realmente com interesse de vencer. O gol do São Paulo foi do William, esqueci o sobrenome dele, eu acho que é Gomes. William Gomes. Apesar de que todo mundo sabia que mesmo o São Paulo estivesse jogando pelo título, dificilmente ia ganhar do Botafogo, porque é um time inferior, a gente sabe disso. O Botafogo abriu o placar com o Savarino, 37 minutos, um jogadoraço que eu até acho que se fala menos do que ele merece. E aí tem um empate. O Gregory, aos 92, o jogador que tinha sido expulso na final da Libertadores, hoje garante o título aos 92 minutos e crava, né, o Botafogo campeão absoluto, com 6 pontos à frente do Palmeiras. Curiosamente, o Palmeiras fez mais pontos do que na competição que foi campeão ano passado. O Flamengo, que foi o terceiro colocado, fez a pontuação que o Palmeiras fez no ano passado. Existia uma expectativa também de que, devido ao sarrafo alto nesse ano, a gente tivesse o melhor vice-campeão da história, que, para quem não sabe, nunca um vice-campeão fez 75 pontos ou mais, e o Palmeiras poderia, né? Se esperava dele que vencesse o seu jogo e não venceu. Se tivesse vencido, teria chegado a 76, teria feito história, né? Seria histórico, mas não ia fazer muita diferença, eu acho, que no coração do palmeirense. E não foi o que aconteceu, né? Agora, passando para esse jogo, o Palmeiras decepcionou bastante na última rodada, enfrentando o Fluminense, que vinha de jogos horríveis, né? Com a expectativa assim, acho que pelo menos para mim era o favorito a ser rebaixado hoje, o Fluminense. Mas o Fluminense veio com garra, sabendo o que tinha que fazer. O que tinha que fazer era algo que nunca tinha feito, nunca tinha vencido no Allianz Parque. Venceu por 1-0, gol do Serna, jogou muito, humilhou todos os laterais possíveis que tinha no Palmeiras, né? Porque começa com 2 laterais e termina o jogo com outros 2 laterais, né? O Abel é confuso, inclusive, porque uma hora é um lateral, uma hora outro, outra hora... É difícil. A gente vê que é um problema ali no Palmeiras. O Vanderlan erra muito feio no primeiro gol do Fluminense, único, né, o do Serna. Depois faz um gol que é anulado, um golaço, seria absurdo.
mas foi anulado. O Vanderlan, que inclusive é outra decepção também a se mencionar, porque muito se esperava que no momento que ele fosse titular, talvez inclusive o Piquerez não voltasse, mas o Vanderlan foi péssimo, não soube aproveitar essa oportunidade, e hoje, inclusive, acredito que esteja atrás do Caio Paulista, por mais que hoje foi a opção primeiro. O Caio Paulista resolveu decorrer. Foi um jogo de fato decepcionante, bem na tônica do que a gente está acostumado a ver o Palmeiras. O Felipe Anderson foi sacado e o Maurício jogou. Era uma coisa que estava sendo bem pedida, o futebol estava pedindo a saída do Felipe Anderson no time titular e o Maurício também entrando no time titular. Então foi uma troca justa, e o Estevão, como sempre, sendo acionado loucamente e sobrecarregado. Ele que criou as melhores oportunidades do Palmeiras, porque ele é o melhor jogador do Palmeiras, isso é o normal, mas eu acho que um time que tem Rafael Veiga, que tem Richard Rios, que tem o Flaco Lopes, tem Maurício, são muitos jogadores jovens de fato, mas de qualidade. O Veiga é um pouco mais experiente, já viveu mais coisa com a camisa do Palmeiras. Não puxar essa responsabilidade para mim é um absurdo, e só ficar tocando pro Estevão, como foi a tônica dos principais jogos do Palmeiras na temporada. Dessa forma, o Fluminense aproveitou bastante desse péssimo dia do Palmeiras também e venceu e garantiu a permanência, né? Ainda acabou o campeonato lá em 13º, superando bastante a expectativa do começo da rodada. O Grêmio, que perdeu, né, do Corinthians, já a gente vai falar desses jogos, acabou sendo superado até do Fluminense. Enfim, acho que dá pra dar um ponto final. Não dá, porque tem o Dudu. O Dudu, saiu a notícia, né, de que é o último jogo do Dudu no Palmeiras, que ele teria pedido pro Abel para jogar, e de fato ele acabou jogando, né, não de titular, mas ele acabou entrando logo no segundo tempo. Não foi muito impactante na partida, isso é um fato, e não teve nenhum tipo de homenagem ao Dudu, né? A gente só viu no pré-jogo ali no aquecimento a torcida gritando, como sempre faz, sempre pede para entrar o Dudu, e dificilmente é atendido, ou é atendido faltando 5 minutos. Hoje ele entrou, acho que muito por provavelmente ter sido o último jogo do Palmeiras. Eu acho triste e horroroso que ele saia desse jeito, porque não teve homenagem, não teve nada. Um jogador de 402 jogos pelo Palmeiras, um jogador que tem 12 títulos pelo Palmeiras, histórico. Acho que se o Palmeiras vive o momento que vive, ou viveu o momento que viveu, porque já não está no melhor momento, é por conta do que o Dudu veio fazer quando o Palmeiras estava longe disso. Mas enfim, passou. Vai se abrir uma grandíssima brecha na folha salarial do Palmeiras e vamos ver se vai ser bem aproveitado, né? Passando para um próximo jogo, acho que outro jogo que não na tabela, mas mexeu bastante com os noticiários, com a emoção de muita gente, foi o do Flamengo, né? O jogo entre Flamengo e Vitória acabou em 2-2. Despedida do Gabigol. Gabigol que lançou música por causa da sua despedida. Foi muito homenageado, todas as suas taças estavam lá presentes, a torcida, enfim, lotou o estádio e cantou muito por causa dele. Fez gol, né? Diferente do Dudu, teve todo esse apelo pelo Gabigol, teve o gol também, né? Correspondeu até dentro de campo. O jogo acabou empatado, o Alejandro fez um gol, o Janderson fez outro do lado do Vitória, enquanto o Flamengo teve um do Gabigol e um do Ayrton Lucas. Alejandro que se consolidou, né, como artilheiro, não isoladamente, porque o Yuri Alberto também fez o dele. E é isso. O Gabigol se despede dizendo que possivelmente volte, né? O pai dele disse que ia voltar, e depois numa entrevista ele falou que tinha uma promessa para o Marcos Braz e que esperava voltar um dia. Então dá a entender que ele tem esse interesse muito grande e possivelmente até essa promessa de uma volta. Vai embora, não se sabe ainda com certeza para onde, mas provavelmente para o Cruzeiro, onde provavelmente o Dudu vai também. Será uma bela dupla de se assistir, inclusive, como o Cruzeiro está montando um time interessante para o ano que vem. Agora eu vou focar nos jogos menos impactantes, assim,
na tabela do campeonato para depois ir para a zona de rebaixamento, que eu acho que foi o mais esperado, porque a gente sabia que o Botafogo era campeão do campeonato, não tinha muito o que fazer. O Grêmio e Corinthians, né, acabou com 3-0 pro Corinthians, 2 jogadores expulsos, né, naquela confusão que, inclusive, eu achei estranho, porque principalmente envolveu o goleiro Kaique e o atacante Depay, mas os expulsos foram Dodi e José Martínez, né, todos por conduta violenta. Foi 3-0, fora de casa. O Corinthians cresceu muito nessa reta final. Absurdo, realmente o time do Corinthians não se justificava viver o que estava vivendo. A gente olha pro time, olha pro banco, é absurdo o time do Corinthians. E aí venceu muito bem, o Depay fez um golaço absurdo que, assim, o Alejandro também ganhou o prêmio de melhor gol do campeonato, acho que merecidamente, acho que tanto o gol, eu nem sei qual foi o gol que o Alejandro ganhou, na verdade, porque teve 2, né, teve aquele de voleio, bicicleta contra o Cruzeiro, e naquele contra o Galo, que ele dribla todo mundo e faz um golaço fora da área. Eu acho que o do Depay entraria na conversa, mas eu acho que ainda assim é abaixo do Alejandro. O Yuri Alberto fez um gol de pênalti, o que garantiu também ele como artilheiro. E, enfim, é isso. Cuiabá e Vasco. O Vasco venceu com 2 gols do Verratti, nada surpreendente pelo lado do alvinegro para os malutinos. Ficou em 10º lugar, foi um campeonato bem positivo para o Vasco em relação ao que via vivendo nos últimos anos, não passou a perda de rebaixamento, mas é um time que não dá muita expectativa, né, para o torcedor para alçar voos maiores. Eu acho que para um torcedor que está vendo os seus rivais sendo campeões de Libertadores consecutivamente, né, todos os seus rivais, é decepcionante, querendo ou não, por mais que já seja uma evolução em relação a sempre estar brigando para não cair, ou estar rebaixado brigando para subir, ou muitas vezes até não conseguindo subir, não conseguindo ficar. O Vasco talvez possa dar esperança por isso, de ter não passado aperto durante o ano. A gente vê, por exemplo, o time do Vasco, a gente não entende muito bem como pode não ter passado tanto aperto assim. Já esteve na zona de rebaixamento, mas não passou muito aperto neste campeonato. O Corinthians, então, é inacreditável acreditar que o Corinthians passou o campeonato com o aperto que sofreu, enquanto o Vasco não. É bizarro, mas é assim que se acaba. 2 gols do Verratti. O Verratti é um jogador muito grande pro Vasco e identificado, né? O Cuiabá teve o gol do Derek Lacerda, é um jogador que eu acho que alguns times da Série A podem se interessar pro ano que vem, porque mostrou bom futebol nesse time do Cuiabá e eu acho que merece continuar na Série A. Agora um jogo que mexeu na tabela, porque era um jogo valendo posição, querendo ou não, mas, né, vamos combinar que não era lá coisa que muita gente se importava tanto, terminar em 4º ou em 5º. O Fortaleza recebeu o Internacional, que tinha perdido o Botafogo na última rodada após 16 jogos sem perder. Venceu muito bem com 3-0, 2 gols de Moisés e um do Tinga. Teve aquele gol lá que o Rocher entregou absurdamente. E o Fortaleza se consolida, né? A sua segunda vez que termina o campeonato em 4º lugar, tinha a expectativa de superar, né, essa marca, mas não conseguiu, igualou. É muito grande, é muito grande. Hoje o Vojvoda, inclusive, ainda confirmou a vinda do Paul Fernandes para o ano que vem. A gente sabe que o goleiro Breno deve estar chegando. Fortaleza é um exemplo realmente do futebol brasileiro nos últimos anos. E o Tinga é um grande nome de todo esse momento, né? Desde a Série C que ele é identificado com Fortaleza, né? Ele teve uma saída e voltou depois. É enorme e, para mim, o maior ídolo da história. Por mais que muitas vezes é questionado e talvez já deveria encerrar o ciclo, ele é muito grande. Agora, vamos falar de Libertadores, né? A vaga da Libertadores. Bahia e Cruzeiro entraram na rodada disputando essa última vaga na pré-Libertadores.
E os dois fizeram seu dever de casa, né? Venceram os seus jogos. O Bahia venceu por 2-0 o Atlético Goianiense, lanterna rebaixado. Deveria fazer o mínimo. E com gols de Tassiano e Lúcio Rodrigues, o Bahia concretizou sua vaga, né? O Cruzeiro se decepcionou bastante com esse fato. Bateu na trave da Sul-Americana nesse ano e ano que vem vai novamente para a Sul-Americana. O Cruzeiro venceu o Juventude, também é um jogo com 2 expulsões. Gol do menino Tevez, teve a expulsão do Alan Ruschel e do Matheus Pereira. O Cruzeiro venceu, mas não foi suficiente e vai para a Sul-Americana. Agora indo para a briga pela zona de rebaixamento, né? Contra a zona de rebaixamento, a gente tinha 4 times possíveis: Atlético Paranaense, Bragantino, o Fluminense e o Atlético Mineiro, brigando contra essa vaga, né? 3 times que mereciam bastante ser rebaixados, mas acabaram 3 escapando. O Bragantino, que era o time que mais tinha chance, porque só escapava se vencesse, e ainda teria que torcer, né, para os outros também tropeçarem, e não podia nem empatar. Mas foi o time que mais ficou tranquilo durante a rodada, né, porque venceu com muita tranquilidade. Venceu ali por 5-1 o Criciúma, com 2 gols do Sacha, 1 gol do Mosqueira e 1 do John. Sofreu um gol ali do Fagundes, teve um gol anulado do Bolazier, que é outro jogador que eu acho que todo mundo da Série A tem que querer. Eu acho que, sem exceção, qualquer time ali, o Bolazier entra e faz seu papel muito bem. Eu acho que é óbvio que um outro time ele seria reserva, mas um bom reserva. E o Bragantino, dessa forma, garante sua vaga. Eu tinha visto, inclusive, né, inclusive eu tinha visto que a galera da Red Bull tava achando que o futebol brasileiro tá mais difícil de fazer um bom futebol no futebol brasileiro porque tá mais caro, tá se tornando mais caro. E o Bragantino ficando vai ter que recalcular a rota nesse sentido, né? O time caiu muito de nível dos últimos anos. Ano passado, inclusive, brigou para ser campeão. O Criciúma já rebaixado, né? Já tinha sido rebaixado, foi com até alguns reservas. Agora no duelo entre os Atléticos, o Atlético Paranaense se deu mais mal, né? A gente já tinha falado ali que o Fluminense venceu, escapou. O Bragantino venceu e escapou. E tinha 2 times ali num confronto direto, né? Com essas 2 vitórias, quem perdesse estava rebaixado. Bastava 1 gol, 2 no caso, né? Já que levou 1 do Atlético Paranaense, que seria um Atlético Mineiro rebaixado. Seria surreal, o time que jogou a final da Libertadores, Copa do Brasil, cair no final do ano também. Ia ser bem pesado, acho que o futebol brasileiro, inclusive, muito movimentado, porque o Atlético Mineiro tem muito jogador bom que não ia ficar para a Série B e ia rodar por outros times, eu acho. Ia se movimentar bastante o mercado do futebol brasileiro. Mas cai o Atlético Paranaense em seu centenário. O Pablo, que tinha provocado o Curitiba no começo do ano, dizendo que no centenário o Curitiba tinha sido rebaixado e no centenário o Atlético Paranaense tinha começado já com título. Mas tinha um brasileiro para acontecer ainda e o Atlético Paranaense foi rebaixado. Eu já tinha mencionado em outros vídeos que o Petralha tinha dito que até o centenário o Atlético Paranaense seria campeão mundial. Acabou que realmente não deu certo, longe disso. Vai disputar a Série B ano que vem, há 2 anos estava na final da Libertadores. Então é bizarro como o futebol brasileiro proporciona esse tipo de coisa o tempo inteiro. Porque outro dia o Botafogo era o time que estava na Série B, outro time era o Santos, que estava na Libertadores, perdendo, mas na final da Libertadores. E agora estava na Série B, subiu agora de volta. O futebol brasileiro é muito maluco e tem que estar atento por isso. Não pode descansar, não pode relaxar, não pode levar de qualquer jeito. O Atlético Mineiro quase caiu por muito pouco, escapou por muito pouco. E o resultado foi que teve um pênalti pro Atlético Mineiro.
O Hulk desperdiçou o pênalti, só que a bola sobrou ali pro Rubens. O Rubens cravou e derrubou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que também tem bons jogadores, né? Diferente do Atlético Mineiro, que tem estrelas. Mas o Atlético Paranaense vai ter uma galera aí que com certeza vai ficar na Série A e outros times vão se interessar. O Lúcio Gonzalez foi uma péssima opção. Não tem o que fazer. Não tem como sustentar essa ideia. Ídolo do clube, identificado como um jogador, mas não tem nenhum tipo de experiência como treinador boa, né? Porque já o Ceará rebaixou o time com o Lúcio Gonzalez, né? Ele não estava na última rodada, mas participou principalmente da derrocada do Ceará, quando ele não tinha sido treinador nunca na vida. Era só porque ele tinha sido um bom jogador argentino, capitão e elogiado por aí. Agora o Atlético Paranaense tinha, né, visto o que o Ceará fez e escolheu ele de novo. O resultado foi igual, rebaixado também, e vai ter que se esforçar aí no ano que vem para voltar, porque a gente está vendo que tá mais difícil, né, para esses times que tem uma grandeza no cenário nacional, tem muita massa, muita torcida, voltar tá sendo mais complicado, né? Esse ano o Santos voltou e campeão, mas muito mal. A gente viu eles passando aperto. O Vasco ficou, o Cruzeiro ficou há alguns anos. Então, não é qualquer coisa. O Atlético Paranaense vai ter que se reestruturar muito bem para voltar a almejar coisas maiores, como já almejou. Passou muito perto, foi campeão de Sul-Americana também, passou perto da Libertadores e da Copa do Brasil também, chegou a ser campeão, chegou a ser vice depois também do próprio Atlético Mineiro, que também estava brigando para não cair. Então é bizarro. Acho que o que eu tenho a dizer sobre o futebol brasileiro, sobre essa rodada, é bizarro. E é isso. Concluímos. Essa foi a última rodada do final do Campeonato Brasileiro 2024. 2025 vai ser muito melhor, ou mais caótico também, porque tem a questão do calendário, porque vai ter o Super Mundial, vai mexer, vai começar mais cedo, vai começar em março. Então vai ser loucura no que vem, mais loucura e mais bizarrice. Vai ser mais bizarro do que 2024, 2025. E é isso, acho que o Botafogo fez por merecer esse título, e os times que caíram fizeram por merecer cair. Os times que não foram campeões fizeram por merecer não ser campeões. Então acho que foi muito justo tudo que aconteceu. Acho que o que dá pra dizer que injusto é alguns times não terem caído, nesse sentido de eles mereciam ter caído, mas escaparam porque só são 4 que caem, né? Então fizeram o necessário e escaparam. Então é isso. Agora não vai ter mais futebol brasileiro, não sei como vai funcionar daqui pra frente, mas imagino que semana que vem algum jogo eu esteja comentando aqui. Valeu!